Então, Flávio, vamos começar. Primeiramente, agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco e dizer aos que estão nos acompanhando que ao final da live a gente sempre disponibiliza o conteúdo no canal do MPF no YouTube, que é o youtube.com/mpfpb. Pessoal, Flávia, ela é médica com residência em clínica médica e analista em saúde do Ministério Público Federal aqui em João Pessoa. Vamos começar nossa conversa, Flávia, agradecendo novamente pela sua participação. E já vamos direto para perguntas de jornalistas. A primeira delas é do jornalista Vanderlei Filho, ele que trabalha na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Ele pergunta o seguinte: quando será possível termos uma vida como tínhamos antes, com aglomerações e contato físico, apenas quando tiver uma vacina? Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que estão aqui prestigiando nossa conversa. E para mim é um prestígio realmente participar desse projeto de vocês, da assessoria de comunicação do MPF, e poder discutir com vocês um pouco sobre essa doença tão dinâmica e nova que é o Covid. Com relação a essa primeira pergunta, acho que para mim, para a gente voltar a ter a vida como tinha antes, com aglomerações, tipo show, cinema, estádio de futebol, eu não vejo perspectiva nos próximos meses, acho que 6 meses ou mais. A gente só pode pensar em realmente efetivar um normal desse, com aglomerações, quando a gente conseguir a meta do controle do vírus, né? Ou quando pelo menos 60%, alguns falam 80% das pessoas, né, estejam imunizadas, quer seja pelo contato com o vírus, pelo adoecimento com o vírus, assintomático, oligossintomático, ou realmente doentes, quer seja com a vacina que possa vir a longo prazo, né? Certo. E assim, aí é quando a gente vai poder dizer que, com segurança, que o vírus não está mais circulando ao ponto de gerar essa incerteza, essa insegurança, né? O que a gente tem que garantir, eu acho que para hoje, no momento, é reduzir essa velocidade da propagação do vírus, né? Para a gente não sobrecarregar as unidades de saúde e dar tempo para esses cientistas conseguirem a produção da vacina. Certo. Ô, Flávio, existe uma forma ideal de isolamento? Ainda uma pergunta aqui do jornalista da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Vanderlei Filho. Existe uma forma ideal? Qual a melhor forma de isolamento? Bem, como tudo no Covid-19, tudo é muito contraditório, né? Assim, em termos gerais, se a gente pensar de uma forma geral, em termo econômico e de saúde pública, o isolamento vertical é o ideal. Mas Certo. isso só seria possível, assim, se a gente conseguisse o que a Coreia do Sul fez, que é associado ao isolamento vertical, fazer a testagem em massa. Lá eles fizeram o isolamento vertical, que é a população, de uma forma geral, manteve só o distanciamento social. Sim. E isolado somente aquelas pessoas que são um grupo de risco, né? Mas só que ao mesmo tempo, com essa testagem em massa, né? Todo paciente que era detectado positivo, ele era diagnosticado e rapidamente, no início ainda da doença, ele era rapidamente isolado. Já se isolava. Isso, e mantendo a monitorização. E aí, com isso, a disseminação do vírus foi controlada. Só que assim, essa realidade para a gente no Brasil não tem como ser feita, porque aqui a gente, infelizmente, não consegue fazer essa testagem em massa, né? Então, assim, para horizontal, né, como está sendo feito hoje, e é isso, essa dinâmica do SARS, assim, o que é ideal para um país não é para o outro, o que é efetivo em termos de medicamento ainda é muito incerto, tudo ainda é muito tanto antagônico em relação aos países, como no mesmo país, hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra coisa, né? Até num país continental como o Brasil, existe bastante diferença entre uma região e outra, um estado e outro, até uma cidade e outra, né? Exato, em termos de isolamento, né? Como é que está sendo feito o isolamento aqui? A nossa vizinha Recife já está num patamar bem diferente nosso. A gente, Campina, está no outro patamar, o interior da Paraíba já está no outro patamar. Então, assim, a gente não tem como lidar uma regra de bolo para todos os países, como você falou, né? Considerando que o Brasil é um país continental, né?
Ok, seguindo aqui outra pergunta de jornalista, a colega Sony Lacerda, do Sistema Correio de Comunicação. Ela pergunta o seguinte: passados quase 3 meses de quarentena, Estado e prefeituras paraibanas já estudam um plano de retomada da economia para que as máquinas não quebrem. Como as pessoas poderão se proteger para que não sejam atingidas pelo novo coronavírus? Que atitudes terão de ser incorporadas à nossa rotina? Bem, Tiago, o ideal é que essa retomada não aconteça de forma abrupta, né? Que aconteça de forma paulatina. Sim. O meu palpite para quando isso poderia acontecer aqui na Paraíba, essa abertura paulatina das atividades, seria a partir do fim desse mês. Esse é o meu palpite, né? Mas Certo. assim, a gente tem que considerar que possam acontecer, mesmo depois dessa abertura paulatina, novos fechamentos, caso venham ocorrer novas ondas de infecção, né? Mas assim, os cuidados que essas pessoas, quando ocorrer esse afrouxamento, né, das atividades, voltarão a ter, deverão ter, é o mesmo que as pessoas que hoje estão nas atividades essenciais, quer seja uso de máscara, praticar higiene respiratória, que é tossir, espirrar, lavar imediatamente as mãos, descartar o lenço, manter o distanciamento social de 1 metro, né? Manter a prática da frequente higiene das mãos, né? Independente de Sim. estar ou não tossindo, né? Fazer isso com mais frequência. E uma vez estando sintomático, ou quer dizer, suspeito ou positivo, fazer imediatamente o isolamento, né? E o atendimento, pronto atendimento médico. Ok. Elvis Guimarães, ele pergunta como as pessoas que testaram o IgG positivo devem se portar. Podem relaxar no uso de máscara e distanciamento? Eu quero também que você explique o que é o IgG, qual a diferença do IgG para o IgM. Assim, o que é IgG, o que é exame? Primeiro a gente vai entender o que são os exames para o diagnóstico do Covid-19, né? Sim, sim. A gente pode fazer 2 tipos de exame. Um, que é o que a gente detecta na fase inicial da doença, que é o RT-PCR, que nada mais é do que aquele de detectar a porção do vírus. A gente detecta o RNA do vírus. Então, assim, esse RT-PCR é o mais fidedigno, é o que a gente realmente faz o diagnóstico. O outro, que é o sorológico, que é o teste, que é o famoso teste rápido ou não, pode ser teste rápido ou não, né? Ele não detecta fragmentos do vírus. Ele Sim. detecta o anticorpo que aquela pessoa que teve contato com o vírus formou em resposta àquele contato com o vírus. E esse IgG, esse anticorpo, que pode ser IgG, IgM, IgA ou IgG, que é o que detecta o sorológico do Covid, os que a gente primeiro forma ao ter esse contato é o IgM e o IgA. E isso, a média de 7 a 10 dias, começa a formação das pessoas. E o IgM é o que a gente chama de resposta mais duradoura, que é produzido mais tardiamente, assim, considerando a evolução da doença, né? E Sim. é o que a gente acredita que fique de resposta de defesa, mas assim, não tem como caracterizar imunidade para essa pessoa, né? O colega perguntou, o jornalista perguntou como que a gente faz para relaxar. Se pode relaxar o uso de máscara. Uma vez Isso. testado positivo no IgG, por exemplo, se pode relaxar o uso de máscara. Ele está imune ao vírus, ele não vai pegar nem vai passar mais a doença. Como é que tá isso aí? Isso, então. Considerando que a pessoa fez esse exame e Sim, detectou IgG positivo. sim, Isso é o sonho de todo mundo hoje, ter esse famoso IgG positivo pro vírus, né? Pro SARS-CoV-2. Só que, infelizmente, a gente não pode considerar, a gente tem que ter muita cautela com essa possibilidade. liberdade, isso. Porque muitos consideram isso como se fosse um passaporte. Isso é um passaporte de liberdade, de imunidade. Só que, na verdade, a gente não pode simplesmente considerar que essa pessoa vai ter uma vida normal, mesmo tendo com esse IgG positivo. Isso por quê? Primeiro porque, assim, não quero assustar ninguém, mas, assim, apesar de a gente acreditar que essa pessoa IgG positiva vai estar protegida contra reinfecções, não tem evidência de fato até hoje 5 de junho, né, de 2020, de que não existam infecções. Porque foram relatados alguns casos isolados, China, Japão, inclusive um caso de um médico no Pará que foi diagnosticado com uma reinfecção. Mas, assim, a comunidade científica ela é muito clara, assim, ela é muito categórica.
eles acreditam muito mais numa recrudescência, quer dizer, uma reativação. Vou tentar deixar em palavras mais claras, né? Aquela pessoa adoeceu, teve contato com o vírus assintomático, criou os anticorpos, IgM e depois IgG, fez o exame, estava com IgG positivo, passaram os 14 dias da período de incubação e voltou à vida normal. Alguns dias depois, voltou a desenvolver os sintomas gripais, os sintomas da doença, foi fazer o teste e estava novamente com o PCR, que é o mais fidedigno, positivo. Isso, assim, como eu falei, a comunidade científica, no momento, acredita muito mais numa recrudescência. Quer dizer, o mesmo vírus que naquela doença inicial infectou aquele paciente, manteve-se lá inativo e vão que um outro vírus tenha infectado aquele paciente. Assim, para a gente pensar em reinfecção, a gente só pode falar assim, se tiver uma mutação desse vírus, que até o momento não tem nada a respeito, né? Então, assim, além dessa possibilidade, né, dessa falta de segurança, que a gente não pode dizer que aquele paciente está imune por ter o IgG positivo, outra coisa é assim, vamos considerar que esse paciente de fato está imune, mas em termos de saúde coletiva, ele pode ser um vetor para outra pessoa. Então, assim, eu tenho IgG positivo, não vou usar máscara, vou ter vida normal, não vou ter o distanciamento social, mas aí eu toco numa pessoa que está contaminada e sucessivamente vou... Então, assim... Repassa, né? Exatamente. Então, assim, mesmo com IgG positivo, essas pessoas têm que manter até a gente conseguir aquela imunidade de rebanho. Essas pessoas, mesmo imunizadas, acreditamos nós, têm que manter realmente os critérios, os cuidados de isolamento, de distanciamento social, de higiene também. E de higiene, uso de máscaras, né? Isso. Flávio, você quer complementar? E assim, uma outra coisa que pode acontecer também dessa pessoa IgG positiva é o falso positivo, né? Infelizmente, assim, a pessoa pode... Existem casos de falso positivo, reação cruzada com outros coronavírus, e aí você se expor não só aos outros, nessa possibilidade que eu falei, né, de vetor, como a si próprio. Ou seja, não pode relaxar, né? Mesmo que tenha testado IgG, a recomendação é não relaxar. Exatamente. Flávia, você enxerga mudanças significativas no Sistema Único de Saúde após essa pandemia? Ou seja, haverá um fortalecimento natural do SUS, na sua opinião? Tiago, assim, o SUS, né, é uma estrutura na lei, no papel, espetacular. Só que, assim, com todos os problemas crônicos de gestão, na vida real, a realidade é bem diferente, né? Eu, assim, infelizmente, não consigo enxergar essa visão otimista desse fortalecimento do SUS após pandemia, infelizmente, né? Mas, assim, eu não estou trabalhando no front, não estou no atendimento do front aos pacientes com Covid, mas, assim, eu tenho contato com colegas que estão no front e o relato deles é que realmente faltam insumos básicos para esse profissional que está lá com uma verdadeira missão, né? Falta EPI, falta medicamento, falta ventilador, além mesmo da própria mão de obra, né? Em saúde, profissionais em saúde. Assim, toda mudança que a gente vê que está acontecendo hoje no SUS com o Covid, com hospitais de campanha, aquisição de respiradores, novos leitos de UTI em hospitais, eles são muito restritos a uma área específica do SUS, da medicina, do SUS, né? Não da medicina, do SUS, que é a área do Covid e a área da medicina intensiva, basicamente, né? E assim, o SUS é um mundo muito mais amplo, né? As pessoas não deixam de adoecer de outras coisas, né? Continuam tendo pessoas com infarto, com AVC, com acidentes, traumas. Então, assim, apesar de não acreditar nessa mudança, nessa reestruturação, nesse fortalecimento do SUS, eu acho que assim, o que eu acredito é numa mudança e um fortalecimento daquelas pessoas que estão lá, né, vivenciando o verdadeiro SUS, o verdadeiro o Covid de fato, como atores principais, quer seja como paciente, como familiar de paciente, ou principalmente os profissionais de saúde. Certo, vamos falar agora de sintomas. Quando alguém deve procurar um hospital, Flávia? E quais são os principais sintomas? Quando é que o sinal de alerta deve ser ligado?
Assim, primeira pergunta. Quando procurar um profissional de saúde, né? Primeiro, você deve procurar o seu médico, caso sinta qualquer sintoma gripal ou tenha contato com alguém sabidamente positivo. E quais seriam esses sintomas, né? Sintomas de gripe, de uma forma geral, né? Febre, tosse, mialgia, que é dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, alguns casos de alteração do trato gastrointestinal, como diarreia, náuseas, característica bem peculiar, que acho que está de conhecimento de muita gente, que é a alteração do olfato e paladar. E esse atendimento com um profissional de saúde deve ser prioritariamente, nesses casos leves, né, por teleatendimento, já que o Certo. CFM disponibilizou essa possibilidade para a gente e tendo essa condição de manter esse atendimento por à distância, né, pelo teleatendimento, ou com o seu médico de confiança, ou no caso do paciente do SUS, com o médico do PSF, deva ser feito prioritariamente pelo teleatendimento. E você teve outra pergunta, foi quando procurar um hospital, né? Isso, quando é que o sinal de alerta deve ser aceso? Porque assim, a gente sabe que existe um protocolo para procurar o médico e outro para ir ao hospital. Ou seja, quando é que a gente deve procurar o hospital, com que tipo de sintoma? Quando a doença se torna mais grave nesse sentido? O ideal, assim, é que, como eu falei, né? Procurando o seu médico de confiança, você Sim, vai ter, uma vez positivo ou suspeito, esse acompanhamento mantenha-se feito. sim, O sim. médico deve manter essa monitorização, né, a cada 24, a cada 48 horas. Só que, assim, considerando que, para avaliar esses critérios de agravamento, né, o médico vai avaliar e ver realmente a necessidade ou não de procurar um atendimento hospitalar. Mas, assim, de uma maneira geral, assim, a título de pessoas que não vão ter essa condição de ter essa disponibilidade do médico de confiança, de maneira geral, sintomas de agravamento é aquela febre que não cessa, falta de ar, né? E a descompensação das doenças crônicas. O paciente que tem diabetes, que alterou, que está descompensando, não está conseguindo controlar a autoglicemia, o hipertenso, paciente cardiopata ou pneumopata que está com descompensação cardíaca ou pulmonar, uma falta de ar que não está cessando. Mas, assim, o que é principal são esses dois fatores, que é febre, que não está cessando, e com uso de antitérmicos, ou então está muito frequente, e a falta de ar, que é o que a gente chama de dispneia, né? Certo. Flávia, com relação aos tratamentos, quais as melhores formas de cuidar do paciente que contraiu a doença? É outra ponto contraditório, né? Mas assim, a base hoje do tratamento para o paciente é você conseguir identificar esses critérios, esses sinais de gravidade e manter medidas de suporte, né? Considerando os casos leves, a gente vai só fazer medida de suporte para aliviar sintomas. Então, assim, depois dessa estratificação da gravidade desse síndrome gripal, aí é que a gente vai diferenciar qual tratamento vai ser feito. Se a gente estratificou esse paciente caso leve a moderado, que é a maioria dos pacientes, graças a Deus, né? 81% dos pacientes estão dentro dessa estratificação de leve a moderado. Esses pacientes vão ser só acompanhados durante aqueles 14 dias do período de incubação com repouso, analgésico, antipirético, hidratação, né? E aquele acompanhamento do médico para ver se há ou não critério de gravidade. Já os Certo. casos que são os casos graves e críticos, que são aqueles casos que a gente demanda, que realmente apresentaram aqueles sinais de gravidade, que são mais ou menos uns 14% dos pacientes, esse sim vai ser o tratamento a nível hospitalar, né? E basicamente o tratamento é um tratamento de suporte. Então a gente tem que fazer suporte ventilatório, principalmente, porque o mais acometido é o trato respiratório, né? Suporte hemodinâmico, uso de anticoagulantes, que a gente vê muito complicação nesses casos graves de coagulopatias, de complicações trombóticas. E estabilizar as doenças crônicas, que geralmente podem e muitas vezes descompensam, né, nessa fase grave, e estabilização das próprias complicações secundárias da própria doença, como infecções secundárias, disfunções de órgãos, insuficiência renal.
consequências ao próprio Covid, né? Certo. A colega Giovanna Bione pergunta aqui com relação ao polêmico protocolo do uso da cloroquina. O que você tem a dizer? Qual a sua opinião com relação a esse protocolo, Flávia? O tão polêmico protocolo do uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Mas, como eu falei, né, tudo é polêmico, né, no Covid. Mas tudo é muito novo, essa questão né? do tratamento. Isso. E aqui no Brasil, principalmente, essa questão da hidrocloroquina tá muito politizada, né? Mas assim, e eu acho que essa polemização ainda vai durar um bom tempo. Mas a gente não tem, infelizmente, nenhum estudo clínico sério, um estudo clínico randomizado, controlado, com um número importante de pacientes, que a gente tenha resultado consistente que sejam favoráveis à administração de cloroquina, associados ou não aos antibióticos, né? Que é o que tem sido feito muito. Cloroquina ou hidroxicloroquina com azitromicina, que é um macrolídeo, que é um antibiótico. A gente tem aquele remédio para vermes, né? Que também estão usando. Ivermectina, isso. Mas assim, o que a Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda hoje com relação à cloroquina e hidroxicloroquina é que seja utilizado no tratamento do Covid prioritariamente na pesquisa clínica. Mas Certo. assim, se o médico desejar prescrever, ele vai fazê-lo, mas assim, o ideal é que ele faça compartilhando com o seu paciente que essa medicação está sendo feita, mas ainda faltam evidências hoje da sua eficácia, bem como do potencial de dano que ela pode ocorrer, principalmente danos, alterações cardíacas. E assim, é importante, caso o médico opte por prescrever, que ele solicite um termo de consentimento do paciente, né? Eu, pessoalmente, assim, torço para que em breve, com a evolução dos estudos que estão em curso, que não são poucos, né? São muitos, algum pesquisador consiga fazer algum estudo com evidência científica suficiente, robusta, provando a eficácia desse medicamento numa dose segura, né? Quer seja, como você falou, né? Com ivermectina, com hidroxicloroquina, cloroquina, remdesivir, que é outro medicamento que tem muitos estudos, heparina, macrolídeos, como azitromicina, enfim. Mas eu acho que assim, o mais importante é que esses estudos sejam concluídos o mais breve possível. A Ana Cecília pergunta sobre o uso da azitromicina, se é indicado nos casos leves e moderados. É um antibiótico, né? Isso. É assim, como eu falei, todos esses medicamentos, cloroquina, hidroxicloroquina, remdesivir, azitromicina, que é um macrolídeo, que é um antibiótico, são medicamentos que têm estudos, tem muitos estudos em andamento, mas, infelizmente, até o momento, hoje, não temos nada que a gente possa, com segurança, prescrever com certeza de que vai dar eficácia com segurança efetiva para o paciente. E essa vacina, Flávia, de Oxford, que estão desenvolvendo, testando, você tem esperança de que ela vai sair esse ano para a população? Como é que você vê isso aí com relação à vacinação? Tem muitas vacinas em andamento, né? Algumas, assim, para a gente produzir uma vacina, são vários passos que a gente tem que cumprir para a gente produzir uma vacina, né? Graças a Deus, assim, como é um problema mundial, então, assim, eles estão conseguindo fazer, achatar algumas fases fazendo juntas na análise dessas vacinas para fazer essa vacina ser produzida mais rápido. Uma delas é essa que você citou aí de Oxford, que está sendo já em fase clínica já, né? Então, assim, eles já testaram a eficácia em animais e agora estão fazendo a testagem da eficácia em humanos. Mas, assim, dentro dessa testagem da fase clínica que está sendo feita, o Brasil está sendo um dos participantes, porque hoje a gente está como o foco principal, né, do Covid, mas assim, ainda tem muito para ser feito, né? Em termos de tanto de eficácia, saber se de fato aquele paciente exposto àquela vacina vai conseguir produzir o anticorpo, se aquele anticorpo, o estímulo daquele anticorpo vai ser suficiente com uma dose só, se vai precisar mais de uma dose. Então, são todos esses passos que ainda tem que ser feitos. Mas, assim, eu tenho muito mais esperança na vacina do que nos medicamentos. E eu acredito que, assim, considerando que tem muita gente envolvida,
Acredito que eu tenho esperança, né? Que ainda esse ano. Torcer que dê certo, que o quanto antes os bilhões de seres humanos sejam imunizados. Flávia, Isso. com relação ao pico da doença atualmente, na Paraíba, a gente chegou no pico. Você enxerga alguma diferença de estágios da epidemia em diferentes regiões? Por exemplo, Campina Grande tem uma realidade, João Pessoa tem outra. Como é que você vê essa questão do pico da doença e dos diferentes panoramas em regiões próximas? Assim, é meu palpite, né? Uma coisa bem pessoal. Eu Certo. acho que a gente aqui na Paraíba está chegando o pico até o fim desse mês. Esse é meu palpite, né? Mas assim, é tudo muito imprevisível, né? Vai depender muito de como as pessoas vão se comportar, se vão manter esse isolamento. Tem que ter assim, uma participação ativa da comunidade, da população de uma forma geral, né? E também a capacidade do aumento da testagem, né? Eu acho que isso também seria um fator importante para acelerar essa chegada ao pico, né? Mas, assim, com relação à diferença entre cidades, acho que João Pessoa e Campina Grande, eles estão num comportamento bem similar. Mas, assim, como eu falei, João Pessoa, Campina, mas, assim, nossa vizinha Recife já está num patamar descendente. Aqui a gente tá chegando no pico. E, assim, eu acho que o próximo passo, em breve, vai ser a interiorização da intensificação da doença nas cidades do interior. O grande problema é que muitas cidades ainda não atingiram essa alta na curva, e aí muitos dependem das regiões de Campina Grande, de João Pessoa e do Sertão, de Patos, polarizado por Patos, né? Aí é que está essa questão da importância do isolamento nas cidades do interior também, porque os pacientes dessas cidades procuram os grandes centros, e aí onde mora esse problema aí. Flávia, com relação à epidemiologia dos integrantes do MPF aqui na Paraíba, como é que está a situação epidemiológica do órgão? Servidores aqui contraíram a doença, todos se recuperaram. Como é que você está acompanhando isso aí? Assim, Thiago, a gente fez a solicitação, né? Assim que a gente começou no isolamento lá no MPF, PB, a gente fez a solicitação que todas as pessoas, todos os servidores, membros, terceirizados, entrassem em contato comigo a qualquer sintoma suspeito, né? Mas, assim, eu Certo. acredito que não todos que tenham apresentado sintomas gripais ou suspeição da doença tenham me procurado. De tal modo que eu acho que, assim, os dados que eu tenho estão subnotificados, né? Assim, também como são os dados nacionais, né? Mas, assim, vamos aos números que eu tenho hoje, né? Hoje. A gente Certo. tem, dentro do nosso universo da Procuradoria, MPF-PB, que é PRPB João Pessoa e as Cinco PRINs, cidades do né? interior, né? Isso. No Campina total, Grande, Guarabira, Monteiro, Patos e Souza. Só para esclarecer a quem está nos acompanhando. a gente tem um total de 204 pacientes, tá? Desses Certo. 204 que eu me dispus a acompanhar, 26 pacientes me procuraram com sintomas gripais, com sintomas suspeitos de Covid. Certo. Desses 26, 6 positivaram, 6 são positivos. Então, assim, percentualmente 3%, né? Do nosso universo de 204. Certo. Mas, assim, graças a Deus, todos esses 6 evoluíram na forma leve, que a gente considera oligossintomático, com poucos sintomas, ou alguns assintomáticos, tá? E todos já estão fora daquele período de incubação de 14 Se dias. recuperaram, né? Exato. Só para lembrar também que todas as sedes do Ministério Público Federal aqui na Paraíba ou passaram ou passarão por uma desinfecção. É um trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela atual gestão. Flávia, qual a sua opinião sobre o que andam chamando de novo normal? O que essa pandemia vai proporcionar, na sua opinião, de mudanças do mundo da medicina e até das relações humanas? Só acrescentando um pouco do que se falou das sedes do MPF, né, a questão da Sim, esterilização, assim, está sendo feito também já alguns protocolos na perspectiva de um retorno, né? Não que isso vá acontecer, né? isso. Esses protocolos estão sendo feitos pelo secretário-geral, em conjunto com o procurador-chefe, né, da Paraíba, e já está em andamento esse planejamento de como vai ser esse novo normal na nossa procuradoria. Sim. E agora, com relação à sua pergunta, né?
que eu acho de como vai ser esse novo normal, se vai ter mudança para a gente. Eu acho que assim, a gente vai ter que conviver com esse novo normal por um longo tempo ainda, Thiago. Porque assim, a gente só vai ter uma mudança, um retorno à vida normal, quando de fato a gente conseguir uma solução mais permanente, que seria uma vacina ou um medicamento efetivo, né? O meu ponto de vista seria muito mais a vacina que conseguiria dar a gente esse retorno à vida normal. Né? Mas assim, a gente prever de como vai ser esse novo normal, eu acho que assim, um pouco complicado a gente fazer essa previsão, porque cada um vai ter uma forma de viver esse novo normal, né? Eu acho que assim, o pós-Covid vai depender muito de como cada um de nós viveu o Covid, a era Covid. Cada um, como que você vivenciou nessa era Covid é o que vai fazer diferenciado de como você vai viver esse pós-Covid. Se você perdeu emprego, se você perdeu um parente, se você adoeceu, se você ficou em UTI, em coma, ou se você simplesmente adquiriu a forma assintomática, oligossintomática, adquiriu imunidade, não teve nenhum familiar seu comprometido com a doença, né? Eu acho que isso é que vai ter, acho que isso é que vai diferenciar como é que vai ser a forma de viver nesse novo normal. Flávia, a colega Josa Medeiros pergunta aqui: qual o risco de se trabalhar em um local fechado com ar-condicionado central? Assim, isso vai exatamente com esse retorno paulatino, isso vai ser inevitável. Assim, ambiente fechado, o hospital hoje é o paciente que está interno numa enfermaria ou numa UTI, não tendo aquela ventilação negativa, que acredito que, assim, considerando as condições de guerra que a gente está, muitos não têm essa ventilação negativa. Então, assim, a situação que a gente vai ter no trabalho fechado do ar-condicionado vai ser a mesma desse paciente que está lá. Então, assim, é manutenção daqueles cuidados de higiene respiratória, distanciamento de 1 metro, mesmo com ar-condicionado num ambiente fechado, assim, o ideal é que seja um ambiente aberto. Se conseguirmos deixar a janela aberta, alguma ventilação dentro do ambiente de trabalho, melhor. Mas se não for, a gente vai ter que lidar com essas organizações de isolamento, distanciamento, uso de máscara, técnica de higiene de mãos. Certo. Flávia, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui e abro espaço agora para você deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando e quem vai nos acompanhar no nosso canal no YouTube. Fica à vontade. Bem, Thiago, eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez, pela oportunidade de estar participando junto com vocês da assessoria de comunicação desse projeto. E, assim, eu acho que, assim, o que é mais importante de todo essa turbulência que a gente está vivendo com esse Covid, é que tudo vai passar, né? A gente vai, como eu falei, né, a gente vai viver cada um da sua forma, a depender do que você passou na era Covid, e acreditar que vai passar e que a gente vai sair melhor como pessoa depois de toda dessa pandemia. Tá ok, Flávia. Muito obrigado pela sua participação aqui. Dizer a quem está nos acompanhando que na próxima segunda-feira, dentro desse projeto da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal aqui na Paraíba, a gente vai bater um papo aqui com a Denise Hinojosa, que ela é a chefe do setor de atendimento ao cidadão aqui do Ministério Público Federal em João Pessoa, e vai passar dicas sobre como fazer representações, como protocolar denúncias online ao MPF, inclusive dar dicas de como denunciar eventuais prejuízos que muitos cidadãos estão tendo com relação à negativa do auxílio emergencial do governo federal. E aí eu conto com a participação de todos na segunda-feira, aqui a partir das 16 horas, com a Denise Hinojosa. Mais uma vez, Flávia, muito obrigado por sua participação. Abraço em todos e a todas que nos acompanharam aqui e até segunda-feira com a próxima live.